aqui para ouvir? Tem que falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Esse negócio de ponto G, é porque o Brasil, historicamente, foi lambibota dos Estados Unidos. E os Estados Unidos nunca teve o menor reconhecimento pelo Brasil. Os Estados Unidos nunca tratou o Brasil com respeito, nunca levou em conta o Brasil. Os Estados Unidos sempre levou em conta que o Brasil é pequeno, fraco, sabe, se comporta como um país pequeno, um dirigente com complexo de vira-lata, não tinha que respeitar. E eu quero dizer para vocês, posso dizer para vocês, o Bush foi mais respeitoso com o Brasil do que o Clinton e do que o Obama. Foi mais respeitoso com o Brasil. Porque a Hillary Clinton não tinha nenhum respeito pelo Brasil. Não gostava do Brasil e não gostava da América Latina. Sabe? É que a gente aqui acha que os democratas são melhores, não sei para conta. Nem na parte do comércio eles são melhor conosco. Porque eles são mais protecionistas e, portanto, dificulta a relação comercial com o Brasil. Mas eu chamei a atenção do Bush, esse negócio do ponto G, é porque, veja, o Brasil é um país extremamente importante. É só querer ser importante, o Brasil é importante. Ele é maior geograficamente, é maior economicamente, ele é um país que tem, sabe, mais potencial de crescimento. Ele é um país em que os outros todos se espelham no Brasil. E quando é que os Estados Unidos vai respeitar o Brasil? Quando é que eles vão dizer, não, o Brasil, sabe, tem que tomar conta da América do Sul? Não que a gente quisesse tomar conta da América do Sul, porque eu nunca fui adepto da política de hegemonismo. Eu sempre fui adepto da política de compartilhamento, ou seja, nós temos que ser parceiro e não temos que um ser chefe do outro. É por isso que nós criamos a Unasul, o Mercosul, a CELAC, sabe, numa coisa de parceria muito forte. Mas tem coisas que é importante vocês saberem. Eu, às vezes, fico assim, um pouco preocupado, esse negócio, viu, Dulce? Você que conversa muito comigo, gosta de mais da esquerda, mais da direita, mais da esquerda, mais da direita, mais da esquerda, mais da direita. Eu sempre procuro ser o ponto do meio, o ponto G de tudo. Porque você sempre tem que ter alguém que tenha o equilíbrio para tomar a decisão certa na hora certa, sem você extremar posições. Eu agora mesmo dei uma entrevista para o jornal O Mundo, na Espanha, dando um conselho ao rei Felipe, de que ele não deveria ter dado palpite no plebiscito da Catalunha, porque ele é o rei. Tinha duas teorias se conflitando lá, duas teses políticas, e o rei existe para conciliar, e não para dizer de que lado ele está. Então nós não queremos rei, não queremos majestade. O cara quer ser chamado de majestade e quer ter lado, porra. Não, tem que pagar um preço, ele tem que ser o ponto G do conflito entre Madrid e Barcelona. Ele tem que... Mas então, nós já tivemos isso, esse negócio de esquerda e direita, ele tem coisa importante. Eu fui deputado constituinte, a Belém foi deputada constituinte, e nós tínhamos um presidente da UPOESP em São Paulo, que era o nosso coordenador da Comissão de Educação. A direita tinha Fiuza, a direita tinha Roberto Cardoso Alves, e a gente tinha o Florestan na nossa bancada, tá? E toda vez que o Gumercindo voltava de uma reunião da Comissão de Educação, o Florestan Fernando dava um esporro, porque porra, porque não consegue nada, porque está vacilando, porque das contas, é preciso engrossar o caldo, é preciso brigar. Quando foi ficando um pouco desagradável, o Gumercindo entrava na reunião para dar o informe da comissão, e já esperando tomar um toco do Florestan Fernandes. Eu então tomei a seguinte decisão.
eu vou tirar o Gumercindo da Comissão de Educação e vou colocar o Florestan Fernandes. Aí o toco que ele dá no Gumercindo, ele dá lá no Fiuza, dá no Robertão. Vamos ver o que acontece. Deu outra. O Florestan, na primeira reunião que veio para a liderança, não dá, com aquela gente não dá, são muito direitor. Pois é, nós temos que aprender, sabe, que na política a gente cede quando é necessário e avança quando é possível. O Cassius Clay, na luta memorável do Zaire, em que ele derrotou o Fórum, ele cedeu para o Fórum 12 assaltos de porrada. Ele evitou tomar porrada no rosto, evitou tomar porrada no passo e ficou encostado nas cordas 12 assaltos apanhando. Na primeira oportunidade que ele teve, ele deu uma porrada e levou o Fórum a nocaute e reconquistou o título dele. Eu estou dizendo isso porque o ideal na política é que um partido ganhe as eleições sozinho, eleja todos os senadores e todos os deputados. Esse é o ideal. É importante lembrar que o PMDB já fez isso. É importante lembrar que em 1986 o PMDB elegeu 23 governadores de estados, elegeu 306 constituintes e elegeu quase todos os senadores. E sabe quem foi o principal adversário do Sarney? Ulisses Guimarães, que era presidente da Constituinte e presidente do PMDB. Se o PT tivesse 513 deputados e 81 senadores, um mês depois tinha 40 tendências brigando entre si e disputando entre si. Ora, óbvio que é assim, a política é assim. A segunda coisa extraordinária, que é um sonho de qualquer candidato, era você juntar um grupo de aliados e fazer a maioria. Aliado, PT, PCdoB, PSOL. O PSOL não gosta de ser aliado conosco, mas a gente chamaria a si mesmo o PSTU, o Avante, o Agora, o Depois. Virou na moda, por falta de proposta política. As pessoas reinventaram que o nome do partido a ser criado é o charme. Então nós vamos criar o agora, o aqui agora, o avante, o depois, o amanhã, o depois da manhã. Tem o partido da mulher que só tem homem e vai por aí fora. Então o ideal seria a gente juntar toda a esquerda do movimento social, a esquerda do movimento sindical, a esquerda partidária, a esquerda universitária, a esquerda artística, intelectual, e ganhar as eleições fazendo maioria na Câmara e no Senado. Aí seria porreta. Também não é possível. Bem, então você vai fazer eleições com quem você pode. Tá? Mas mesmo que você saia sozinho e ganhe as eleições para presidente, depois tem um resultado que você precisa fazer a conta. Você tem 513 deputados, 81 senadores, e você precisa saber que você precisa, no Senado, de 42 votos e na Câmara de 247. 57. Então você precisa arrumar esse número. E esse número, a gente não consegue somar com quem perdeu as eleições. Suplente não vota. É só com quem ganhou. Você percebe a dificuldade? E se quem ganhou não é nosso, a gente tem que conversar. E aí você pode fazer acordos pontuais. Você pode fazer um acordo programático. Você pode fazer um acordo programático. É possível fazer. É preciso saber se o outro lado quer. Eu estou dizendo que fazer política é tão difícil que a gente não aprende na universidade. A gente não aprende na universidade. A política real você faz com as forças que você tem e no momento que você tem. Tá? Você pode fazer acordo errado. Por exemplo, em 2014, eu era contra a Dilma
que a gente fizesse acordo com o PMDB. Eu acho que a gente deveria ter feito acordo com o PSB, o Eduardo Campos ser o vice, e em 2018, agora ele poderia estar sendo candidato a presidente, mas ele não acreditou nisso. Eu conversei com ele em Bogotá, em junho de 2011. Eu conversei com ele, mostrei, ele tinha sido reeleito governador de Pernambuco, e quando é o último mandato, a pessoa começa a ficar inquieta desde o primeiro dia, sem saber o que vai ser. Eu fui conversar, Eduardo, eu tenho um pensamento estratégico para você, sabe? Eu pensei que ele tinha concordado, mas um ano depois o Eduardo começou a dizer que se eu não fosse, ele ia ser, se eu não fosse, ele ia ser, se eu não fosse, ele ia ser, se eu não fosse, ele ia ser. Como ele sabia que eu não seria, porque não tinha como eu ser, eu não ia fazer um estupro político, sabe? A não ser que a Dilma me procurasse e falasse, presidente, eu não quero ser, eu estou cansado, eu não quero ser, sabe? Mas eu não ia falar para a Dilma, você não vai ser, como muita gente queria que eu fizesse. Eu ia falar. Aliás, eu quero que vocês saibam que muita gente, quando eu indiquei a Dilma para ser candidata a presidente, muita gente queria que eu dissesse para a Dilma que ela ia ser uma presidenta tampão. E eu me recusei a falar para a Dilma para ela ser presidenta tampão. Ela tinha que ser presidenta inteira. E se ela quisesse ser candidata à reeleição, era um direito dela. Sabe? E eu estou com a minha consciência tranquila por ter agido corretamente com ela, sabe? E se deu problemas errados, é menos problema dela e problema de muita coisa que aconteceu nesse país e que a gente todos tem um pouco de responsabilidade, né? Pois bem, essa é uma coisa. A outra coisa que eu acho importante, a gente, eu estou falando desse negócio de esquerda e direita só para a gente saber que se for necessário ser esquerdista, eu sou mais do que muita gente. Agora, eu não sou burro. Não sou burro. Eu não sou principista. Se eu quiser ser principista, é melhor não entrar na política. É melhor não entrar na política. Se eu quiser apenas ser defensor de princípio, eu fico de fora, dando palpite, julgando todo mundo, mas entrar para fazer é diferente. Porque quando você está fora, você acha. Quando você está fora, você pensa. Quando você está fora, você diz, eu acredito, eu penso, eu acho. Agora, quando você está lá dentro, você não pensa, não acha, você faz ou não faz. Você faz ou não faz. Então, veja, eu não precisaria ser candidato outra vez. Você sabe que eu não queria o segundo mandato porque eu tinha a imagem do Brizola aqui no Rio de Janeiro. Eu conheci Brizola Deus. Eu andava na Baixada Fluminense com Brizola, eu acho que nem Jesus Cristo conseguia arrebanhar a quantidade de gente que o Brizola conseguia arrebanhar. E mesmo assim ele não conseguiu eleger o Darcy Ribeiro. O povo do Rio de Janeiro preferiu o Hélito Moreira Franco. O Brizola voltou em 90 e começou a fazer um governo já desastroso, que quase não consegue apoiar as contas dele. Então eu tinha medo do segundo mandato, porque eu me espelhava muito no que aconteceu com o Brizola. Mas eis que foi necessário ser candidato. Então eu assumi um compromisso, primeiro com a minha consciência. Eu, para ser o segundo mandato, eu quero em janeiro preparar tudo que eu vou fazer até o dia 31 de dezembro de 2010, porque aí a gente vai parar de ter ideia no governo, nós vamos executar as ideias acumuladas. E foi daí que nós lançamos o PAC no dia 26 de fevereiro.
Lançamos o PAC, fizemos o PAC de Ciência e Tecnologia, juntamos todas as empresas que investiam e pela primeira vez juntamos um PAC que tinha 41 bilhões de reais. E para gerenciar esse dinheiro da Ciência e Tecnologia, a gente não deixou o ministro Sérgio Rezende, que era uma figura que eu sou extremamente agradecido pela grandeza do cientista que ele foi no meu governo. E a gente criou uma comissão de investimento do dinheiro do PAC de Ciência e Tecnologia. Terminamos o nosso mandato, o Haddad estava presente, com mais de 1.000 cientistas aplaudindo de pé o cumprimento dos 41 bilhões de reais investidos pela comunidade acadêmica. Eu então não precisava do terceiro mandato, porque, vamos ser francos, gente, eu saí, e é importante lembrar que a bancada do PT queria apresentar uma emenda através do deputado Devani Ribeiro para que eu fosse para a terceira eleição. E eu não quis. Não quis porque eu não acredito em democracia que define que tem alguém imprescindível ou insubstituível. Não acredito. A democracia pressupõe a alternância de pessoas e de classes sociais. Então o que a gente tem é que garantir um jeito democrático das pessoas se manifestarem e a gente respeitar o resultado. E eu não tinha interesse, achava que já tinha passado o meu tempo. Eis que esse jovem que vos fala, né, não acha que tem 72 anos de idade. Esse é o meu dilema. Eu estou achando que eu tenho 30 anos de idade. Tá? Não, estou brincando, é só para incentivar vocês a fazer o que eu faço. Ou seja, deixa. Eu então, vendo a desgraça que aconteceu nesse país, eu ainda não consegui entender o que aconteceu desde aquelas manifestações de 2013. Porque o golpe da Dilma não começou no impeachment. Ele foi tramado bem antes. Bem antes. Foi um processo que talvez a gente não tenha percebido. Eu lembro que quando houve aquelas manifestações, muita gente achava que era a Globo solidária com o pessoal do movimento Passe Livre. A Globo ficou sensível porque a polícia de São Paulo foi violenta com 3.000 jovens que estavam fazendo manifestações pelo Passe Livre e a Globo resolveu então tirar a novela do ar para transmitir a passeata do povo em defesa dos 3.000 moleques. Gente, a Globo não tirou a novela nem quando morreu o Roberto Marinho. Nem quando morreu ia tirar cada passeata. E nós, democratas, já saímos para escrever artigos e mais artigos, sabe? O povo tinha aprendido a comer filé, ele queria comer agora, era picanha. Nós fomos achando que era uma evolução, o povo queria mais. Não. Ali começava o movimento para questionar o governo. Porque se a companheira Dilma tivesse concluído o seu mandato, o PT teria passado para a história como o partido mais longevo a administrar esse país. O Getúlio, com mão dura, governou 15 anos. Democraticamente não aguentou 4. Sabe? Então, era impensável a gente não levar em conta que a burguesia brasileira não suporta que o povo da senzala tente subir um degrau. Aliás, eles não gostam que o povo da senzala nem olhe para o degrau de cima. Não gostam. E o que nós fizemos nesse país não foi pouco. E eu tenho certeza que vocês não sabem de 1/3 do que foi feito nesse país. Para a gente conhecer o que aconteceu no Brasil, a gente tem que entrar nas entranhas desse país. A gente tem que saber os efeitos de políticas públicas que para alguém que mora na Avenida Paulista ou para alguém que mora na Avenida Copacabana não vale nada. Não vale nada, porque a gente, um metro de asfalto não vale nada para a maioria, para todos nós que estamos aqui.
um programa Luz para Todos não vale nada para nenhum de nós, o compra-leite não vale, nós não precisamos disso. O que nós temos que saber é que nós fizemos uma coisa que há muito tempo precisava ser feito, é fazer com que esse país olhasse para uma parcela da sociedade que não tem sindicato, que não tem partido, sabe, que não tem como ir a Brasília protestar, que não está na escola. Ou seja, quase 35% da população, sabe, que vive no submundo desse país. Ou seja, era tentar enxergar essas pessoas para tentar trazê-las. E o que me fez dessas pessoas? Primeiro, a minha origem. Segundo, as caravanas de 92, 93 e 94. Então, era preciso dar um golpe. Olha, se a Dilma tivesse aceitado fazer o que eu tenho aceitando, o fato da Dilma ter 7% na pesquisa não ia fazer tirá-la. Porque o que não falta é político com baixo índice de popularidade. Não é isso que tira um presidente. O que eles tiraram a Dilma é porque eles entenderam que ela não tinha governabilidade, mas ela não aceitava fazer o jogo do mercado, era preciso então afastá-la. Porque o que o Temer está fazendo hoje, nenhum presidente eleito teria coragem de fazer, mesmo que esse presidente eleito fosse eleito como na China, por unanimidade, 100% dos eleitores. Tá? Se o Temer tivesse tido 99,5% dos votos, ele não teria coragem de fazer, porque ele teria que dar satisfação a alguém. Agora não, ele não tem que dar satisfação, ele tem que atender aos interesses do mercado financeiro, aos interesses dos empresários brasileiros, que acham que direito é privilégio. E aí, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que a impressão que eu tenho é que ontem eu comparei essa coisa que está acontecendo no Brasil a uma cirurgia. Eu estou vendo aqui a nossa médica Jandira, o nosso médico Leôncio Feitosa, o nosso médico Temporão, o que eu mais conheço aqui, não sei se tem outros. E todo mundo sabe que uma cirurgia, para ela ser prazerosa, tem que ter anestesia. Porque eu sou de um tempo que na minha adolescência a amígdala se operava sem anestesia. Era arrancando a bichinha, sabe? Então, a anestesia foi uma conquista enorme. A anestesia, por exemplo, o golpe militar de 64 não teve anistia, não teve anestesia. Então, aquele foi, sabe, aquele foi a puro sangue ali. Ou seja, colocaram os tanques na frente do Congresso Nacional, sabe, e aí teve o golpe. Esse não. Esse golpe teve uma anestesia que até hoje tem gente que não acordou dos efeitos dela. Ou seja, aí qual é a grande anestesia que eles deram? Utilizar a palavra corrupção contra quem eles não gostam. Que é uma palavra secularmente bem utilizada. Hitler triturou a social-democracia e o Partido Comunista Alemão com denúncia de corrupção, além de outras coisas. Mas você começa por desmoralizar pessoas. Vocês sabem que se qualquer um de vocês vê a cara de vocês na televisão dizendo que você praticou corrupção, se você tiver um jantar à noite, você desmarca. Você não vê que o William Vaca até desmarcou as palestras dele? Desmarcou, porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo, então vamos dizer que um partido... Ô, gente, o gesto de insanidade daquele procurador Dallagnol em rede nacional apresentar durante 1h30 um PowerPoint dizendo que o PT foi criado, foi pensado para ser uma organização criminosa.
e que se preparou para chegar ao poder para roubar. E ao chegar ao poder montou toda a estrutura para roubar o Brasil. É de uma demência incurável. É de uma demência incurável. Porque só ele pode acreditar numa coisa daquela. Vocês estão lembrados quando a gente tinha clínica, sabe, clínica de doença mental, em que as pessoas chegavam, o médico nem queria conversar, já metia um sossega-leão, e a partir dali era todo dia sossega-leão. O cara acordava sossega-leão, acordava sossega-leão. Nunca mais recuperava o cara, até o cara ficar louco de verdade. Esse Delayol contou uma mentira, chamou os meios de comunicação, a Globo logo comprou a mentira em loco e passaram a transformar aquela mentira na mais verdade absoluta história do Brasil. E eles passaram a fazer o quê? Toda vez que a Polícia Federal ia fazer uma investigação, eu pensava, Vadir, no meu conhecimento jurídico, que é zero, eu pensava assim, a Polícia Federal vai arquivar. Ela vai arquivar, porque não é possível aquele bando de meninos jovens, delegados, que fizeram concurso, 3 anos para fazer concurso, sustentado pelo pai, sabe? O cara já vira delegado, não sei quantos mil por mês, são tão sabidos que eles vão perceber que tem uma mentira ali. Não. O inquérito, eles faziam o inquérito condenando. Você já teve acesso e você vê o tipo de pergunta que eles fazem. Aí quando eles mandavam para o Ministério Público, eu falava, agora o Ministério Público não vai noticiar, porque esses meninos são melhor formados. Sabe, são tudo gente de classe média, refinada, fizeram um concurso, 29 mil reais de salário de entrada. Pensa que é mole? Essa é a aristocracia que está governando o Brasil. Eles não vão aceitar indiciar. Duvido, eles são muito espertos, muito inteligentes, estudados demais. Pois eles aceitavam. Aí eu já tinha me frustrado com a Polícia Federal, já tinha me frustrado com o Ministério Público. Falei, mas esse Moro é demais. Esse Moro, na hora que pegar esse processo, vai ter para a molecada do Ministério Público. Vai estudar que isso aqui não serve para nada. Cadê a prova? Ele aceitava. Aí eu fiquei pensando, bom, mas ele está aceitando, porque acho que no dia do julgamento, ele quer passar para a história como o cara que é justo. Porra! O cara é do mal, bicho. O cara aceitou. Eu levei 83 testemunhas. As testemunhas que eles levaram de acusação me absolveram. O apartamento não é meu. Eles sabem que não é meu. Eles fizeram o coitado do Léo, da OAS, mudar de advogado para proferir a seguinte frase: o Lula sabia. Aí o meu advogado pergunta para o Léo: por que o senhor mudou de posição? Ele falou: porque o advogado pediu. E ele, sabendo que o apartamento não é meu, ele me condenou a 9 anos e meio de cadeia e ainda me fez pagar uma multa de 16 milhões para Petrobras sem me dar o dinheiro. Então, meu querido advogado Adidamos, nós estamos vivendo num estado, sabe, em que o direito não está valendo nada. Eu estou contando esse caso para que vocês tenham noção do que está acontecendo no Brasil. É muito grave. A sociedade ela foi anestesiada. Eu faz 3 anos que todo dia eu levanto e vejo a notícia: prenderam não sei quem, agora o Lula vai preso.
Aí no dia seguinte, prenderam não sei quem, o Lula vai preso. Prenderam o Marcelo Odebrecht, o Lula vai preso. Prenderam o Emílio Odebrecht, o Lula vai preso. Prenderam o Léo, o Lula vai preso. Prenderam o Palocci, o Lula vai preso. Prenderam o Decano Bulay, o Lula vai preso. Prenderam não sei quem, o Lula vai preso. Faz 3 anos, não é 3 dias, gente. Faz 3 anos, sabe, que esses caras investigam os meus telefonemas. Faz 3 anos que eles viajam o mundo. Eles acham agora que eu tenho uma conta em Cuba. Ou seja, eu não tenho nenhuma razão para acreditar que esse país vive no Estado de Direito. E depois da coerção do reitor de Minas Gerais e mais 30 pessoas, depois do suicídio do reitor de Santa Catarina, hoje eles chegaram na minha casa, 6 horas da manhã. Eu até estava de bom humor, porque eu estava preparado para fazer minha ginástica. Eles chegaram, o cara chegou, o delegado chegou pedindo desculpas, sabe? Aí, você vê que o reitor da universidade, ele foi tomar banho, o delegado foi junto. E o delegado foi junto para ele tomar banho e para ele fazer as necessidades dentro do banheiro. E ele reclamou que ele queria privacidade. O delegado falou, não, você não tem mais privacidade. Eu, quando ele chegava em casa, eu fui trocar de roupa. Fui tirar roupa, sabe, do Energia de 30 e fui colocar a minha roupa de trabalho. Quando eu vejo um delegado no meu closet, um moleque, eu fui obrigado a dar um esporro. E o cara saiu, mas ele queria ver eu me trocar. Acho que ele descobriu o meu ponto G. Eu saio de casa e vou prestar meu depoimento. Gente, eles levantaram o colchão da minha cama, eles abriram aquela tampa do exaustor do fogão, eles abriram televisão, todos eles com a máquina fotográfica pendurada no peito para tirar fotografia. Olha, se esse pessoal achou coisa na casa do Cabral, coisa na casa do Lúcio, coisa na casa do Gedel, coisa na casa do Ferra, coisa na casa do Aécio, coisa na casa do de quem, e eles fizeram no carnaval, por que não tiveram vergonha e não pediram desculpa a dona Marisa e a mim pelo que fizeram na minha casa? Eles anistiaram a sociedade. Anestesiaram a sociedade e nós não acordamos ainda. Vamos prestar atenção, porque eles mudaram a legislação trabalhista de 1943 e o movimento contra foi muito pequeno. Vai levar um tempo para o trabalhador brasileiro descobrir o que aconteceu com eles. Vai demorar um tempo. Agora querem mexer na aposentadoria. E não querem fazer coisa. Só tem um jeito da aposentadoria não ser deficitária nesse país, querido Saturnino Braga. É fazer o PIB crescer, gerar emprego, aumentar salário, fazer distribuição de renda e riqueza, que a gente faz a aposentadoria ficar intacta. Ó, como é que a gente... Eu estou dizendo que óculos é anestesista aqui. Mas deixa eu falar. Então, gente, porque o Brasil está com a dívida pública, sabe, muito alta, 70%, quer diminuir, aumenta o PIB. Quer aumentar o PIB, faz investimento. Quer fazer investimento, o Estado tem que ser o indutor do crescimento. O Estado tem que ser o indutor. Historicamente, quando o Brasil veio a crise de 2008, a
A dívida pública americana era 65%. Hoje ela está 107%. E por que os americanos fizeram isso? Porque eram obrigados a fazer investimento do Estado para que a economia voltasse a crescer. O que nós fizemos em 2008 para transformar a crise numa marolinha? Pegamos 100 bilhões do compulsório e colocamos no BNDES. Transformamos o Banco do Brasil num banco financiador de carro, de motocicleta. Aumentamos as obras do PAC. Olha, se você não toma essa atitude, o país não vai andar. Ah, mas o país vai crescer porque está no fundo do poço. É preciso saber quando é que a gente vai recuperar o que a gente já tinha nesse país. Quando uma seca, depois de 5 anos no Nordeste, ela volta, choveu, melhorou. Mas quanta cabeça de gado morreram, quanta cabritinha morreram, quantos bodes morreram antes de chover? Como é que a gente vai recuperar o Rio de Janeiro se não tiver investimento público federal? Como é que a gente vai pensar num país grande se a educação está na rubrica de gasto? Como é que a gente vai resolver o problema desse país ser grande se ciência e tecnologia agora foi a zero o investimento? Então, gente, é o seguinte, essas coisas me fizeram, sabe, dizer para o meu partido que, se quiserem, eu estou à disposição para ser candidato a presidente da República em 2018. E sinceramente, gente, eu quero dizer para vocês que não é difícil consertar o país. Eu tenho uma máxima que tem muita gente que tem dúvida, mas eu quero dizer que outra vez os pobres vão salvar esse país. Quero dizer alto e bom som. A melhor política econômica que você pode colocar em prática nesse país é você incluir os pobres na economia, incluir o pobre no mercado e fazer ele participar. A segunda coisa que você tem que fazer é fazer com que o Estado se acreditar nele próprio. O Estado pode pegar 100 bilhões do compulsório e colocar em obra de infraestrutura. O Estado pode pegar uma parte das reservas que nós temos em dólares, transformar em reais e investir em obras públicas. É só você confiar em você. É só você acreditar. O que não dá é para você começar a vender tudo que você tem. Você vende a Eletrobras, você vende o pré-sal, você vende a Transpetro, você vende a Baspetro, você vende tudo. Olha, daqui a pouco a gente não tem dinheiro e não tem patrimônio. Sabe? É a coisa mais, eu acho que mais lesiva ao futuro desse país é fazer o que eles estão fazendo com a Petrobras. Se a gente não tivesse investido em pesquisa, a gente não teria descoberto o pré-sal. Esse é o dado. E quando a gente descobriu o pré-sal, eu não sei se tem alguém aqui da Petrobras, algum bambambam da Petrobras do nosso tempo, porque agora os deles não são bambambam, os deles são agentes financeiros. Sabe? Eu quero saber o seguinte, quando nós descobrimos o pré-sal, eles diziam para quem quisesse ouvir. Descobriram o pré-sal, mas não vão conseguir explorar, porque o pré-sal está a 7 mil metros de profundidade, a 6 mil metros de profundidade, vai ficar muito caro tirar. Hoje, a gente tira um barril, entrega na empresa a $8,5. Na Arábia Saudita, custa $6,5. Obviamente que depois tem os impostos, tá? Agora, o que eles fizeram? Quando nós chegamos na presidência, gente, nós tivemos uma briga com a Petrobras. Porque a gente achava que a Petrobras não era apenas uma empresa de petróleo. A Petrobras era uma empresa, além de ser de petróleo, era uma empresa de desenvolvimento industrial nesse país. A parte dela, a gente poderia fazer muitas coisas crescer nesse país.
É por isso que nós recuperamos a indústria naval. Saímos de 2.200 empregos para 82 mil e agora já estamos só com 50. Tá? Era por isso que a Petrobras foi transformada com a maior capitalização da história do capitalismo mundial, e eu falo isso com orgulho, sabe, na segunda empresa de petróleo do mundo. É por isso, sabe, que nós poderíamos dizer ao tio Bolsonaro que o pré-sal era o passaporte do futuro desse país. É por isso que a gente dizia que 75% do royalties seria dedicado à educação para a gente acabar com o atraso do século XX. E a gente sonhava com isso. Não, e eles resolveram dizer que tudo estava errado na Petrobras. Nós fizemos tudo isso para roubar. Olha, se o seu Paulo Roberto roubou, se ele era ladrão, quem deveria saber era a Polícia Federal. Quem deveria saber era o Ministério Público. Porque ele era um cara de carreira de 30 anos, foi indicado, nunca ninguém levantou nada contra ele. Ah, como é que eu sou obrigado a saber? Quem é que sabia aqui que a Globo estava fazendo propina na FIFA? Alguém sabia? Eu não sabia. Eu não sabia. Então, eu estou convencido que nós precisamos restabelecer a verdade nesse país. Tá? Tem muita coisa equivocada nesse país. Restabelecer a verdade significa a gente ter coragem de contar a história. Eu posso dizer para vocês, eles, faz 3 anos, eu já tenho mais de 36 horas de Jornal Nacional contra mim. Deve ter umas 40 horas do Bom Dia Brasil. Deve ter umas 50 do Jornal da Noite. Deve ter umas 300 mil páginas do Jornal Globo, da Folha, do Estadão, da Veja, da Época, da Isto É. E vai por aí afora, fora Record, fora Bandeirantes, fora SBT, fora Diaba 4. Pois bem, eu continuo desafiando todos eles a provarem R$1 na minha vida que não tenha sido ganho honestamente. E desafio ele achar conta minha no exterior. Desafio achar até em Cuba. Não sei se o Raul vai deixar ele de lá, mas pode deixar. Sabe, porque se essa gente está acostumada a lidar com bandido, a lidar com gente sem caráter, a lidar com corrupto, e eles ficam com medo deles, eu não tenho medo deles. Eu tenho honra e vou provar, eles que provam a minha culpa, que eu já provei a minha inocência. Então eu vou fazer uma campanha sem tocar nesses assuntos. Eu quero tocar no futuro desse país, não quero ficar tocando no passado. Eu não quero ser candidato para ficar discutindo Moro. Eu quero ser candidato para discutir que esse país pode voltar a recuperar a autoestima dele. Pode voltar a ter liderança da América Latina e na África. Pode voltar a fazer o BRICS funcionar. Pode voltar a ter educação, porque, veja, não há na Terra, na história da humanidade, nenhum país que se desenvolveu sem antes investir em educação. Então, ou nós acreditamos nisso, ou não vale a pena. Ou não vale a pena. Olha, o que eu poderia fazer um convite para vocês? Eu estou lembrado que eu sempre dizia que eu sou uma metamorfose ambulante. Eu nunca preciso saber das coisas. Se tiver alguém que saiba me contar, eu já estou sabendo também. Eu não sou um homem de teses prontas. Sei se você nota que minha orelha é caída. É de tanto ouvir. Eu ouço pra cacete, Saturnino. Eu gosto de ouvir, gosto de aprender. E eu acho que nós precisamos apresentar uma proposta nova para esse país. É preciso, do ponto de vista cultural, sobretudo, sabe? Eu acho que nós precisamos juntar todas as pessoas ligadas à cultura para tentar apresentar uma proposta cultural para esse país. Não é possível ficar o monopólio do centro-sul do país com todo o dinheiro da cultura e quando a gente tenta levar uma migalha para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, a gente é atacado violentamente. Essas pessoas têm que saber
que o dinheiro da cultura tem que ser repartido no Brasil inteiro para fazer cultura. Essas pessoas têm que saber que não é o povo de Maués que tem que ficar vendo o programa do Faustão todo domingo, as coisas do Rio de Janeiro. Tem que trazer as coisas de Maués para cá, para o Brasil conhecer a sua mega diversidade cultural, para o Brasil conhecer o que existe no país. É indescritível se vocês andarem no país, como vocês vão ver como as pessoas são formadas, sabe, pela cultura do centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro. É impressionante. Hoje eu estou com 72 anos, eu nunca vi a dança do carimbó na televisão. O frevo, que eu acho uma coisa excepcional, a gente nunca vê frevo na televisão. É a mesma dança sempre. Será que não tem nada no Nordeste para aparecer aqui? Nada no Norte do país? Será que não tem nada no Centro-Oeste para aparecer? Será que não tem uma agita? Será que não tem alguma coisa? Não, a gente não consegue ver. E quando a gente chega lá, eles sabem de tudo que tem aqui. E os daqui não sabem nada do que tem lá. A coisa mais extraordinária da expansão das universidades nesse país é que eu encontrei gente famosa da SBPC dando aula no interior do Amazonas. No Quari. Gente grande, intelectuais de peso. Encontrei em Caruaru uma turma de médicos, sabe, que falaram: nós nunca mais voltaremos para o sul do país, daqui a gente tem que ir igual e aqui a gente vive mais em paz. O meu dinheiro aqui rende mais, tem mais segurança. Então, o que aconteceu com a expansão da universidade foi levar gente ao contrário. Ao invés de trazer gente de lá para cá, levar um pouco de gente daqui para lá. Você vê, gente, o estado aqui é o estado que tem mais doutores no país, na América Latina. Quantas vezes os doutores já foram chamados para pensar o estado? Quantas vezes alguém já se preocupou em juntar a inteligência desse estado para colocar numa sala, numa conferência e discutir como é que a gente vai fazer o Rio de Janeiro? Nunca. 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 Nem aqui e nem no Brasil. Então, na verdade, o que nós queremos é fazer um desafio para as pessoas. Tentar fazer as coisas diferentes do que nós já fizemos. Tentar fazer as coisas diferentes. É possível, vamos tentar fazer juntos. Vamos tentar construir alguma coisa que a gente possa sentir prazer de construir. Agora, é importante ter em conta, sabe, que a gente só vai mudar se a gente ganhar. Se a gente perder, sabe, não vai aplicar coisíssima nenhuma. É isso, Antônio? Por isso que é importante a gente fazer uma coisa que seja compreendido pelo povo. Se o povo não compreender o que a gente está falando, se a mensagem não for direto, sabe? Porque eu não sei se vocês sabem, dizem para mim que intelectual é 100% razão. Eu não acredito, porque eu acho que o ser humano, ele é 30% razão e 70% emoção. O ser humano reage, pelo menos no meio do povo, ele reage muito emocionalmente. Se você falar com o coração da pessoa, você ganhou a pessoa. Se você falar com a mente, você ganha, mas leva um pouco mais de tempo. Tá? Então nós vamos falar com o coração das pessoas, falar com a alma das pessoas. A gente não pode entrar no debate de segurança achando que tem que ter mais polícia, que tem mais exército, tem que ter mais marinha, mais aeronáutica, mais fuzil lá na favela. Tem que ter mais emprego, mais salário e mais educação. Lógico que vai precisar, a polícia vai ter que estar mais preparada do que os bandidos, vai ter que ter altamente equipada. A polícia vai ter que a gente fazer investimento em inteligência. Não é em violência, é em inteligência.
Né? Um policial bem formado, ele não vai atirando no primeiro negrinho que ele vê. Ele vai conversar primeiro. Qualquer negócio faz uma revista, não tem nada, manda embora, porra. Uma polícia inteligente não vai perseguir alguém por causa da cor. Né? Então, eu penso que nós temos que inovar nas nossas propostas. Temos que inovar. Se alguém pensa que aqui no Rio de Janeiro o exército vai salvar, o que vai acontecer é se a gente colocar o exército para cuidar de bandido, daqui a pouco o exército está corrompido no meio dos bandidos. Tá? É só pegar a história recente do México, para você ver o que aconteceu com parte do exército mexicano. Então, vocês têm que dizer alto e bom som, não é possível recuperar o Rio de Janeiro agora se não houver interferência do governo federal. Não é possível recuperar o Rio de Janeiro se a gente recuperar a Petrobras, a Eletrobras e o BNDES voltar a fazer investimento aqui. Nós temos que ter coragem de dizer as coisas que eles dizem que não presta mais. Quem é que não diz que não presta mais? É o sistema financeiro. Eu não sei se vocês têm acompanhado a imprensa, eu não acompanho, eu fico sabendo porque o meu pessoal me passa só as notinhas. Ou seja, o mercado está com medo do Lula. Porra! O mercado está com medo. E alguns deles estão acreditando no Bolsonaro. Isso é fantástico. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, eu não conheço o mercado. Eu não conheço o mercado. Eu, sinceramente, essa molecada, esse bando de yuppie, que tem coragem de dar palpite numa crise na Bolívia, numa crise na Argentina, e não tem coragem de abrir a boca quando a crise é na Europa ou nos Estados Unidos, com a quebra do Lehman Brothers não teve um IUP falando. E aqui no Brasil se acha no teu direito de palpite. Nesse aspecto, Haddad, você é mais esquerdista. Bom, não sou candidato do mercado, sou candidato desse país para fazer com que o mercado se adapte à produção desse país, ao crescimento econômico baseado no investimento produtivo. E não vou ficar. Vou fazer uma campanha falando menos de distribuição de renda, se bem que a gente tem que falar, mas nós temos que incluir a palavra mais. Além da distribuição de renda, é preciso a gente incluir distribuição de riqueza. É preciso incluir distribuição de riqueza. Porque a renda está no salário, mas a riqueza está, sabe, na terra, está na casa, está na educação, que é uma riqueza que a gente pode dar para um cidadão ou uma cidadã. Então nós vamos também. Então nós vamos fazer uma coisa diferente, mais sofisticada, mais moderna, mais tchan, sabe? E eu vou encontrar o ponto G da vontade do povo brasileiro para a gente poder consertar esse país. Agora é o seguinte, dona Márcia Tiburi, eu estava sabendo há um tempo atrás que você ia me convidar para o jantar. Não sei o que aconteceu, eu não fui convidado. Eu estava sabendo que você, além dessas palavras carinhosas que você falou com relação ao meu respeito, que você ia se filiar no PT. Isso também não aconteceu. De qualquer forma, deixa eu falar uma coisa. Eu me contento. Da próxima vez eu me contento com o jantar. Eu me contento com o jantar. E você está convidada a me convidar. Mas, Perzoli, eu quero terminar dizendo para vocês, contar mais uma história para vocês. Eu fui em Evian em 2003, em junho de 2003. Era o encontro do G8, era a primeira vez que o Brasil era convidado para o G8. Eu tive a primazia de ser o único presidente que participei de todas as reuniões do G8, menos do filho da mãe do Bush, que não convidou a gente para São Francisco. Mas eu fui convidado para todas. Isso deve matar o Fernando Henrique Cardoso de inveja.
Vamos ser francos. Ele e outro, mas eu fui. Mas em esse ano, eu cheguei muito novo, muito experiente, apenas 5 meses de governo, e eu olho assim, lá dentro da sala que essa reunião, estava Bush, estava Tony Blair, estava Koizumi, estava o rei da Arábia Saudita, que era convidado também, estava não, era o Tony Blair na época, né? Estava o Schroeder da Alemanha, estava não sei se era o Prodi da Itália, estava o primeiro-ministro de Portugal, e a gente tinha que entrar lá na reunião sem intérprete. E eu falava, porra, o que eu vou fazer lá dentro? Eu ainda falava cueca-coela. Eu ainda pensava que maestro era maestro de orquestra e não professor. Eu falei, porra, como é que eu vou entrar aí? E fiquei pensando, vai ser um sofrimento. Você sabe o que me dava orgulho de entrar? É que eu olhava na cara dele e eu falava assim, porra, nenhum desses filhos das putas trabalhou dentro de uma fábrica. Meu Deus do céu, era isso que me dava orgulho, me dava força. Eu falava, nenhum desses filhos da puta trabalhou dentro de uma fábrica. Nenhum desses caras passou fome. Quando eu falei pro Khamenei que eu comi pão a primeira vez com 7 anos, é que naquele tempo, Celso, a gente levantava de manhã, era café preto quando tinha, com farinha de mandioca, fazer um mingau. Foi difícil explicar para ele. Era normal. O Sérgio tentou explicar. Mas ele ficou simpático, a causa. Ele ficou simpático, a causa. Aí eu falei, eu comecei a pensar, quem desses caras aí já pegou enchente na sua casa? Quem desses caras já viu as canelas cheias de sanguessuga, depois que a água entra na casa e você vai limpar aquela lama? E tinha que comprar pinga morrondunga, os mais velhos sabem o que é pinga morrondunga. Era uma pinga que só servia para fazer caipirinha por causa do limão da açúcar. E jogar a pinga para poder a sanguessuga largar do pé da gente. E quando a gente acabava de limpar da tua periferia lá em São Paulo, que eu morava na periferia tua lá em São Paulo, na Ponte Preta, a gente acabava de limpar às 9 horas da manhã, quando era 3 horas da tarde, dava outra chuva e enchia tudo outra vez, porra. Eu falei, esses caras já passaram por isso? Esses caras já, na verdade, mas viram merda boiando perto da cama, querendo escapar da enchente também, sabe? E a gente tem que levantar à noite e ficar tirando, para tirar a mãe da gente, para levantar um fogão. Na minha casa, o único bem que tinha era um fogão, de 2 bocas, guys. Eu lembro que o dia que a gente foi mudar de uma casa para outra, a gente colocou todos os móveis assim, não tinha muita coisa, e a gente colocou o fogãozão de 2 bocas em cima para mostrar que a gente tinha um fogão. Esses caras nunca passaram por isso. Então eu entrava dentro da sala, a Jandira, com orgulho da porra, eu falava, eu sou mais importante que eles, porque eu venho lá de baixo. Então eu vou aqui falar o que eu penso. Eu acho que é por isso, então. Eu acho que é por isso, e pelo jeito de eu tratar as pessoas, porque o Celso de vez em quando me repreendia, porque eu não sabia conversar com as pessoas sem passar a mão na cabeça, sem passar a mão na perna, sem passar a mão. Ele ficava doido, porque o Rugital, o chinês, era muito formal. Ele nem ria e eu ficava pegando na mão do chinês, sabe? E eu acho que foi por conta disso que eu passei a ter uma relação que eu acho que é motivo de orgulho para mim. Eu, sinceramente, acho que o Brasil nunca foi tão respeitado quanto ele foi no nosso tempo. Eu fui nomeado pelo presidente do Senegal o primeiro presidente negro da história do Brasil. Tá? Porque nós fizemos 34 embaixadas, porque nós visitamos acho que 29 vezes a África, e depois que eu deixei a presidência, eu visitei mais 12 vezes a África. E vou dia 26 para a Etiópia, para discutir a fome lá com o Obasanjo e com o Pedro Kufuor, lá
pediu perdão. Hein? E pediu perdão. Então, quando eu fui à Ilha do Gorê, eu falei, bom, nós vamos na Porta do Nunca Mais. A Porta do Nunca Mais era o lugar onde os escravos eram levados até entrar nos navios negreiros. Então tinha lá a cela das mulheres, das crianças, dos jovens. E depois tinha uma portinha que abria, que dava para o mar. E daquela portinha eles entravam no barco e ia para o navio e nunca mais. Então ali, naquela salinha, eu fui fazer um discurso, pedi para o Gilberto Gil cantar a música de Ilha Gorê, que é muito bonita. Muita gente chorou, muita gente. E eu fui pedir perdão à África. Qual era o sentido de pedir perdão? Era de tentar dizer para os africanos que a dívida que a gente tem com eles, a dívida cultural, a dívida pelo trabalho, a dívida pelo nosso jeito, pela nossa cor, sabe? É uma dívida que não se mede em dinheiro, você não pode mensurá-la em dinheiro. A única coisa que você pode mensurar é o reconhecimento da importância deles e a política de solidariedade. A política de transferência, é por isso que nós levamos a Embrapa Pagana, é por isso que nós fizemos um curso, fizemos a Universidade Aberta em Moçambique, é por isso que nós fizemos a fábrica de retrovirais, sabe, em Moçambique, é por isso que nós fizemos Senai em Angola, é por isso que a gente fazia financiamento para que a África pudesse se desenvolver, que eles agora estão dizendo que é corrupção. Sabe? Então, eles têm que saber o seguinte, gente, ó. Só tem uma coisa que eu quero pedir para vocês. Eles têm que saber o seguinte. Se eu votar, eles têm que saber o seguinte. A nossa preferência é a nossa relação com a América Latina, com a África. A relação com os outros. Nós não vamos brigar com a Europa, não vamos brigar com os Estados Unidos. O que nós queremos apenas é ser tratado com respeito. Porque uma coisa vocês têm que ter claro, quando o europeu conversa com a gente, o americano, ele conversa de nariz empinado. Ele sempre acha que a gente é inferior. Olha, a Angela Merkel é minha amiga. Eu penso que era. Olha, ela não veio ao Brasil conversar comigo e resolve perguntar para mim por que você tirou a Marina. Eu falei, Ângela, eu já perguntei para você por que você tirou o ministro seu, porra. Vai se catar. Mas ele tirou assim. Qualquer um acha que a gente é um vidro de água benta, que é faltar um dedão, não. Sabe? Então é o seguinte, nós vamos votar com mais altivez. Mais altivez, mais... Sabe por que respeito é bom a gente ter, a gente gostar de dar e gostar de respeitar. E eu estou convencido que esse país pode ser, sabe, a quinta economia do mundo. Ninguém me tira da vista. É quase que uma doença, né? É quase que uma doença. E começa pelo nosso mercado interno. Começa pelo nosso mercado interno. Quando eu vejo que eu preciso fazer substituição de importação, de exportação, como é que fala? De exportação para de importação. É o seguinte, exportar é muito bom, mas exportar carece de algumas coisas. Primeiro, competitividade. Para isso, nós vamos formar melhor a nossa gente para a gente ser mais competitivo. Segundo, precisa ter qualidade. Terceiro, nós vamos convencer as pessoas a comprar. Isso que é foda. Né? Tentar convencer um alemão a comprar uma coisa nossa, um chinês comprar uma coisa nossa, um francês comprar uma coisa nossa. Né? O mercado interno não, o mercado interno é mais fácil. Se o povo tiver um pouquinho de dinheiro, o que você produzir, bicho, vai vender. E você, aí sim, criar alguma dificuldade na entrada de determinados produtos aqui, que no AMC você pode pôr até 35%, sabe, de imposto para não deixar entrar aqui. É como se fosse uma comporta, a gente pode fazer, mas eu acredito tanto no mercado interno brasileiro. Vocês não têm noção, gente, quando a gente colocava um bico de luz na casa de uma pessoa, você não tem noção do significado de chegar numa casa às 7 horas da noite no sertão da Bahia,
umas pessoas escrevendo num caixão de cebola, com Coca-Cola com pavio, aquela fumaça preta nos olhos da criança, você pegar a mão da mãe, levar uma tomada e acender a luz. Não tem, ninguém aqui tem noção do significado daquilo. Você trazer uma pessoa do século XVIII para o século XXI. E quando a gente vai embora, no dia seguinte começa a comprar uma televisão, começa a comprar uma geladeira, começa a comprar uma máquina de lavar, começa a comprar um liquidificador, é um negócio impressionante, sabe? O estudo que nós fizemos, todas as pessoas que receberam luz, 89% compraram geladeira, 87% compraram televisão, sabe? 50% comprou liquidificador para fazer sorvete de goiaba, doce, sei lá o que é. O dado concreto é que uma coisinha que você faz no campo vai beneficiar o comércio da cidade. E o que é mais importante, gente, o que é mais importante é que um cara dizia assim para você: ô Lula, eu andava 13 quilômetros para ver o jogo da seleção, agora eu vejo em casa. Porra, não tem prazer. Não tem nada mais dignificante do que isso. E isso foi feito para milhões e milhões de pessoas. O valor de uma cisterna, que para nós aqui é uma merda. O que é uma cisterna? Uma caixa d'água de 20 mil litros. Porra, você não tem noção. Aquilo vale um oceano Atlântico de prazer para uma pessoa. E foram 1.400.000 que nós fizemos nesse país. Não é pouca coisa. Então, essa coisa que me valoriza muito, Saturnino, no mercado interno. Essa coisa que valoriza o mercado interno, ou seja, um prato de feijão a mais, uma colher de pó de café a mais, 2 pãezinhos a mais, um pouquinho de manteiga a mais, sabe? Tudo isso somado aos milhões faz uma revolução na economia. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer, queridos companheiros e companheiras. Agora, vocês que têm força de escrever, de protestar, precisa começar a perguntar como é que pode esse país isentar de imposto a gasolina que a gente vai importar. Porque quando a gente descobriu o pré-sal, a ideia nossa de fazer 5 refinarias era a gente exportar derivado e não exportar óleo cru. O que eles estão fazendo? Estão exportando óleo cru e estão importando derivado. Nós estamos importando gasolina, importando óleo diesel, importando não sei das quantas, isento de imposto. Isento de imposto. E aí nós transferimos o imposto que os ricos não vão pagar para o gás de cozinha. Que o produto do gás de cozinha foi transformado em commodity. Agora, querida, o preço é internacional. Eles não levam em consideração que o gás de cozinha é um produto da cesta básica. Se custar R$100 aqui no Rio de Janeiro, eu fui informado ontem, tem favela que o narcotráfico só entrega por 120. Isso significa 12% do salário mínimo, meu caro deputado. Então, cara, o povo fica naquela. Se compra o alimento, não tem dinheiro para comprar o gás. Se compra o gás, não tem dinheiro para comprar o alimento. Então, eu acho que nós precisamos bater muito, querido, até acabar, sabe, com essa história que eles criaram, sabe, de achar que todo mundo nesse país é ladrão e que a política não vale nada. Toda vez que a política não vale nada, é porque eles querem colocar gente que não é da política. Já fizeram isso com o Collor, deu no que deu. Então, vocês têm responsabilidade de pegar essa meninada nova, que não acredita na política, que acha que todo mundo é ladrão. Não tem um tipo de gente que acha assim? Ah, eu não vou votar no Boff porque ele é ladrão. Não vou votar no Lula porque ele é ladrão. Não vou votar nele porque ele não é ladrão. Não vou votar no Libério porque ele é ladrão. Não vou votar na Leondina porque ele é ladrão. O Celso vai ser governador, não era ladrão, vai virar ladrão então. Sabe? Olha, nós temos que dizer para essa molecada, o seguinte: olha, teu filho da mãe, você acha que ninguém presta? Acha. Nem sua mãe, nem seu pai presta. Então, moleque, entre na política você. Porque o cara bom que você quer só pode ser você, pô. Você não pode ficar de fora xingando ninguém. Entre você na política. E para terminar,
eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu sou um companheiro, não sou do Rio, não voto no Rio, mas sou um companheiro incentivador da candidatura do Celso. Não sei se ele vai aceitar ou não. Não sei. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que a coisa no Rio de Janeiro está tão feia, a autoestima está tão baixa, que eu acho que uma figura como o Celso, sendo candidato, ele pode mexer com o brilho de muita gente que está desanimada na política. Ele não vai nunca dizer que não é político, ele vai dizer que sempre foi político. Porque sempre dizer, eu não sou político, está fora. Ou tem que dizer, eu não era até agora, mas agora eu sou. Não, porque veja, eu acho que... deixa eu te falar, eu conheci o Celso mais pessoalmente durante 8 anos. É uma figura excepcional. Obviamente que o mundo da política é complicado. E ele tem inteligência para se adaptar. Tá? Tem inteligência. Eu acho que ele, se topar e se aceitar, sabe, fazer uma composição boa aqui no Rio de Janeiro, sabe, encontrar um parceiro de chapa, sabe, tentar fazer a maior aliança possível aqui com quem, sabe, não tenha compromisso, com quem presta, sabe. Tem que conversar com Dona Ana. A Dona Ana acho que vai concordar. A hora que a Dona Ana vê a imagem desses aplausos aqui, ela vai dizer, porra, o meu Celso. Então, agora, é uma coisa que eu tenho que respeitar o PT do Rio de Janeiro, que vai ter que tomar decisão, tem que respeitar os aliados que vão acontecer aqui, sabe? Mas eu acho que seria uma boa para o Rio, porque a situação do Rio é lamentável. Lamentável. E eu, sinceramente, eu quero que o Rio esteja bem, sabe por quê? Porque, quer queira, quer não queira, a cara do Brasil lá fora é o Rio de Janeiro. Esse é o problema nosso. Tá? Eu estou tão carioca agora, gente, que eu estou torcendo para o Flamengo ganhar a Sul-Americana. Porque vocês sabem que aqui eu sou vascaíno. E se o Flamengo ganhar a Sul-Americana, o Vasco vai para a Libertadores. Então, como eu quero que o Vasco vá para a Libertadores, estejam certos os flamenguistas que eu vou torcer para o Flamengo contra o Independente. E você também, para com esse mau humor, porra. Tem que torcer. Gente, ó, eu penso que essa, Eli, Dulce, essa eu acho que é uma primeira reunião que a gente está fazendo com vocês. Eu acho que nós temos obrigação política e moral, cada vez que a gente vier ao Rio de Janeiro, a gente tentar encontrar um espaço para a gente conversar. Não precisa ser sempre uma reunião. Pode ter um café, pode ser num restaurante, pode ser a Benedita convidar a gente para ir na casa dela, porque quando ela morava no Morro Chapéu Mangueira, a gente ia comer feijoada. Agora que ela ficou lá na Barra, não tinha mais ninguém para nada. O Lindenberg convidar a gente para casa dele de vez em quando, o Validamas convidar a gente para casa dele, a Jandira, sabe? É assim que a gente faz as coisas acontecer. Sabe? A gente reúne 10 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas, é assim que o mundo faz. Está convidado. Tá? Então, gente, olha, do coração, muito obrigado. Obrigado pela fala das companheiras. Sabe? Isabel, obrigado. Márcia, obrigado, Beto Mendes, obrigado, Barreto, obrigado, companheiro, Celso Amorim, e que Deus nos ajude nessa empreitada. Tá? Um abraço, gente.
agradecer o pessoal que ajudou a organizar, na pessoa do Marcola, agradecer a todos que ajudaram que isso fosse possível aqui. Muito obrigado. Você pensa no poder, você pensa no poder.